Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje será sobre corrente elétrica. Vamos continuar nessa caminhada estudando a eletricidade, beleza? Roda a vinheta e vamos lá. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser sobre corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? Ora, a gente tem que lembrar que nos corpos existem elétrons livres. Bons condutores de eletricidade são aqueles que possuem mais elétrons livres em seu corpo. É o caso dos fios condutores de eletricidade que estão simbolizados aí. Preste atenção para não ficar enrolado nesse emaranhado de fios, hein? A corrente elétrica, pessoal, tem a ver com o movimento dos elétrons. O fato de um corpo ter elétrons não significa que ele tenha corrente elétrica, tá certo? Você pode ter um pequeno fio com você e esse fio não conduzir eletricidade. Não é o fato de você pegar um pedaço de fio e segurar numa ponta de um lado e de outro que você vai levar um choque. Você não vai levar choque. Por quê? Porque não tem corrente elétrica. Para você levar o choque, os elétrons têm que estar em movimento, mas eles estão livres. Quando os elétrons estão de uma forma desordenada, nós dizemos que o corpo tem elétrons livres, mas não tem corrente elétrica. Se você pegasse esse fio aqui, um pedaço desse fio, e cortasse, como a gente está fazendo aqui, estou pegando um pedaço do fio para vocês. Dentro desse fio, nós temos elétrons, mas tem um elétron indo para cá, tem um outro elétron indo para cá, estão batendo cabeça, tem um outro elétron indo para cá. Então, eles não têm movimento ordenado. Eu não tenho corrente elétrica. Então, observa bem. Aqui sim, nós temos o que aqui, gente? Nós temos uma bateria, né? Isso daqui é uma bateria. É uma bateria. Essa bateria vai gerar uma diferença de potencial. Ela vai potencializar os elétrons, fazendo com que os elétrons livres que existem no fio possam ir todas no mesmo sentido. Pessoal, foi convencionado na física que o sentido dos elétrons é sempre do sentido positivo, da carga positiva, para o lado negativo da bateria, né? Ou do gerador, ou daquele que vai gerar uma diferença de potencial. E os elétrons vão fazer essa caminhada aqui, ó. Vão andar pelo fio do positivo para o negativo. Eles fazem isso daqui. Isso é o que foi convencionado. Nós sabemos que, na verdade, os elétrons fluiriam do negativo para o positivo, porque é a quantidade de elétrons a mais que um corpo tem, ou a menos que tem, que vai fazer com que ele esteja energizado positivamente ou negativamente, né, gente? Quando ele tem muito elétrons, ele perde elétrons, ele tende a perder elétrons, ele tende a doar elétrons. Quando ele tem poucos elétrons, ele recebe elétron. Mas foi convencionado que, e é isso que a gente vai ver sempre nos problemas, vai interpretar da forma convencional, que os elétrons fluem da parte positiva para a parte negativa da bateria, daquele que gera uma diferença de potencial. Observa aqui no desenho, pessoal, o quanto, vamos marcar aqui com texto, observa aqui, ó, né? Observa que os elétrons estão aqui estão fluindo no mesmo sentido. Então, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é quando os elétrons caminham de uma forma ordenada, fluem de uma forma ordenada. Aqui tem corrente elétrica por isso. Os elétrons estão fluindo de uma forma
ordenada. Pessoal, a gente pode calcular a corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica ou corrente elétrica é igual à variação, nosso deltazinho aqui, né? A nossa variação da carga elétrica em um determinado intervalo de tempo. Isso é, para saber isso daqui, pessoal, nós temos que calcular a nossa carga elétrica. Como é que a gente calcula aqui, pessoal? Quem é Q? Q é igual ao número de elétrons que passa num determinado intervalo vezes o E. Quem é a nossa carga elementar. Então, olha só, aqui eu posso calcular esse número de elétrons que passam aqui. Digamos que passem aqui nesse intervalo que nós temos aqui do fio, do corte do fio, digamos que nós tenhamos 3 elétrons, 8 elétrons passando, 5 elétrons passando. Então, o número de elétrons, por exemplo, eu posso dizer que é 5 elétrons. Ok, então nosso N é 5. E quem é? Pessoal, o que a gente sabe? Carga elementar. Carga elementar. Quem é a carga elementar? A gente sabe que a carga elementar dos elétrons ou dos prótons, cujo símbolo é o Ezinho, esse Ezinho tem um valor. Qual o valor? 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza, pessoal? Então, a gente pode calcular a carga, essa carga que é utilizada aqui para saber a intensidade, sabendo o número de elétrons. Então, vamos fazer isso aqui. Se eu tenho uma carga elétrica, eu quero saber qual é a carga elétrica que está passando por aquele fio, eu vou multiplicar o número de elétrons. Eu disse aqui que eram 5. Então, eu vou dizer 5 elétrons. Vou multiplicar pela carga elementar desses elétrons, que é quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso daqui vai dar quanto, pessoal? 5 vezes 16 dá 8. Então, nós vamos ter que nosso Q é igual a 8. Vamos botar isso aqui direitinho mais embaixo, para facilitar. Vou apagar aqui para vocês, né? Então, vamos apagar e fazer direitinho. Então, a nossa quantidade de elétrons será quanto? Está falhando. Vamos lá. Vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 19. Esse é o nosso Q, que vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 19, que é valor de E, carga elementar. Então, eu tenho isso num determinado intervalo de tempo, eu tenho a intensidade, ok? Pessoal, a resposta da intensidade é dada em ampere, beleza? É dada em ampere. Ampere. Tá difícil aqui de escrever. Ampere, ok? Em homenagem ao Ampere, né? Um grande físico. Quantidade Coulomb, a gente tem que lembrar que isso daqui é o que? A carga é em Coulomb. Coulomb, né? Então, a carga elétrica é em Coulomb. Então, eu posso calcular. Bom, pessoal, lembre-se sempre, então, o seguinte. Existe uma carga elétrica de uma corrente elétrica, com a intensidade dessa corrente elétrica pode ser calculada. Existe um sentido, esse sentido convencional, esse sentido sentido convencional. A gente vai aprender a melhor lidar com essa ferramenta aqui, tá, pessoal? Para
ser melhor para vocês. Ainda não domino bem não, mas a gente vai dominar. Esse sentido convencional da corrente elétrica, ele é sempre do positivo, também chamado de cátodo, ao negativo, o anodo. Beleza? Os elétrons aqui, então, livres nessa fiação são impulsionados. Aqui nós temos um pequeno circuito. Nós podemos calcular essa intensidade. Como é que a gente calcula a intensidade? Como faz? A intensidade é igual a variação. Vamos apagar. É igual a variação. Vamos apagar aqui, vai ficar bonitinho. A intensidade é dada. A intensidade é dada pela variação da carga em função do tempo. O que é a carga? Carga, você vai multiplicar número de elétrons pela carga elementar, ok? Lembrando que a carga elementar, carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Quem é N? Número. Opa! Ficou feio isso aqui, hein, gente? Quem é N? N é o número de elétrons. Quantidade de elétrons. Tranquilo? Isso vai dar a nossa carga elétrica. Belezinha, pessoal? Então, olha só. Vamos ficar por aqui. O que nós aprendemos nessa aula? Corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Movimento ordenado dos elétrons, quando todos eles fluem no mesmo sentido. Normalmente eu tenho uma pilha ou algum agente que gere a diferença de potencial. Toda corrente elétrica é convencionada, que é do positivo para o negativo. A intensidade da corrente elétrica nós podemos medir. Nós vamos medir como? Calculando a variação da carga elétrica em um determinado ponto, dividindo pela variação do tempo nesse elétron, nesse intervalo. O que é Q? Q é a carga elétrica. Como a gente calcula? Ora, se você sabe o número de elétrons, que é N, o número de elétrons que passa num determinado intervalo de tempo, num fio, num pedaço de fio, num determinado ponto, você multiplica esse número de elétrons pelos carga elétrica elementar dos elétrons. Quanto é? Quanto é que vale a carga elementar dos elétrons? 1,6 vezes 10 a menos 19. Você sabendo isso, você sabe a carga elétrica. Show de bola? Então, revise esse conteúdo. Nós queremos mais, porque você pode mais. Um forte abraço, meu irmão. Eletricidade não é domínio só do Flash, nem do Thor. Você pode muito mais que eles. Um forte abraço, que bom estar com você nesse estudo, ok? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. That's all, folks.